Tem mudança no trânsito na Serra do Rio do Rastro por conta do frio. E você vai ver também na edição de hoje. Evasão escolar tem aumento entre 2020 e 2021 no país. Vamos conferir as ofertas de emprego disponíveis na região. Ministro da Economia entrega texto da reforma tributária para a Câmara dos Deputados. Em Santa Catarina, projeto de reforma da Previdência do Estado é encaminhado à Assembleia Legislativa. Uso de máscaras volta a ser obrigatório em Israel. Riscos da terceira onda da Covid-19 diminuem no Brasil. Variante Delta continua sendo preocupação da Organização Mundial da Saúde. E em Santa Catarina, quase 70 mil pessoas não voltaram para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. Está no ar a edição de hoje do Informe Região. Hoje é terça-feira, 29 de junho de 2021. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa tarde. O frio intenso gerou alterações no trânsito aqui no sul do estado. Quem precisa ir até a Serra Catarinense tem que ficar atento. As baixas temperaturas em Santa Catarina no início dessa semana provocaram um congelamento de pista em alguns pontos da Serra do Rio do Rastro, na SC 390, entre Lauro Miller e Bom Jardim da Serra. Como medida de segurança, a Polícia Militar Rodoviária bloqueou o trânsito no trecho. O fluxo de veículos na Serra do Rio do Rastro já é bloqueado de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã até as 6 horas da tarde para quem sobe e das 7 da manhã até as 7 da noite para quem desce, por conta de obras de contenção no local. Mas, devido à formação de gelo na estrada, o trânsito permanecerá fechado também durante a noite, ou seja, entre as 6 horas da tarde dessa terça-feira e as 6 da tarde de quarta-feira. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, podem haver novos bloqueios nos próximos dias, dependendo das condições climáticas. A Secretaria de Estado da Infraestrutura orienta os motoristas para que tenham atenção ao trafegar nas rodovias da Serra nesse período. A pandemia de Covid-19 causou um abismo social na área da educação. Pesquisas realizadas nos últimos meses apontaram que milhares de alunos desistiram dos estudos entre 2020 e 2021. Os reflexos dessa evasão deverão ser sentidos nos próximos anos, o que preocupa educadores e autoridades. Uma pesquisa feita pelo Datafolha apresentada no começo deste ano apontou que aproximadamente 4 milhões de estudantes brasileiros entre 6 e 34 anos deixaram as aulas em 2020, o que significa 8,4% de evasão escolar. Na educação básica, a taxa é ainda maior. 10,8% dos alunos abandonaram os estudos. Quando a pandemia chegou, o Marcos cursava o 4º semestre da Faculdade de Jornalismo. Ele até tentou acompanhar as aulas remotas ofertadas pela universidade, mas não se adaptou e decidiu trancar o curso. A pandemia começou, eu estava no 3º semestre. Concluí, fui para o 4º, na metade do 4º semestre eu vi que não era a mesma coisa de estar presencial na escola, né? O Marcos não foi o único a desistir dos estudos. A pandemia fez com que muitos alunos abandonassem no meio do caminho. Sem dúvida nenhuma, neste momento, a evasão ela se agravou em função de todas as dificuldades que a pandemia tem trazido à educação. Do ponto de vista geral, macro, o problema mais significativo que essa evasão e que essas dificuldades na educação provocadas pela pandemia é a desigualdade de oportunidades. As pessoas mais pobres, elas não têm uma estrutura doméstica para enfrentar a pandemia. Nós temos muitas crianças que vão para a escola para comer. E os reflexos do fechamento das instituições de ensino durante a pandemia terão impacto em diversos setores, inclusive no produto interno bruto do país por décadas. É o que aponta um estudo da Secretaria de Política Econômica. O levantamento tem como base o nível de aprendizado e a produtividade no mercado de trabalho,
de pessoas que participariam da atividade econômica no futuro. Segundo a secretária nacional da Juventude, a desistência escolar afeta diretamente a renda da família. A gente não consegue nem mensurar os problemas que vai causar, porque existem estudos do Fórum Econômico Mundial, por exemplo, que eles falam sobre o impacto da perda de um ano escolar na renda futura, né, desses jovens. Tem estudos que falam que diminui entre 3%, 5% por ano perdido. Segundo especialistas, para cobrir essa lacuna educacional deixada pela pandemia, a educação precisará ser repensada. Só assim será possível recuperar o que ficou para trás. E eu acho que agora cabe a nós refletirmos e estudarmos como recompor, né? Que não significa recuperar, significa assumir o que aconteceu, reestruturar o processo e pensar no que vai ser para frente. Algumas pessoas disseram que a educação vai mudar muito pós-pandemia. É óbvio que houve um aceleramento das tecnologias na educação, mas veja bem, o mais importante que eu senti entre os meus alunos é que o contato pessoal, que a interação, o exemplo, a discussão ética, a discussão da referência profissional que você passa aos seus alunos, isso não se atribui pelas plataformas de educação, pelas plataformas de interação. Isso é pessoal. Não vai existir uma educação sem a presença das pessoas. A seguir, projeto da reforma da Previdência em Santa Catarina é entregue na Assembleia Legislativa. Para você que procura uma vaga no mercado de trabalho, nós vamos conferir agora as ofertas de emprego disponíveis aqui na região. Consultor de vendas, vendedora, professor de inglês, entregador, técnico em eletrotécnica, empregada doméstica, eletricista de rede de distribuição, auxiliar administrativo, alimentador de linha de produção, auxiliar financeiro, auxiliar de marketing, desenhista, montador de painéis, desenvolvedor web, técnica de enfermagem, auxiliar de cozinha, designer, auxiliar de escritório, auxiliar de cozinha, garçom, cozinheiro, agente de frota. Interessados podem buscar mais informações por meio do site da Associação Empresarial de Criciúma, o www.acicri.com.br, na aba Banco de Talentos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, entregou ao presidente da Câmara o texto da reforma tributária. A proposta prevê isenção de declaração do imposto de renda para pessoas físicas que recebem até R$ 2.500, fazendo com que praticamente dobre o número de pessoas que não são obrigadas a declarar. A proposta altera as regras do imposto de renda para empresas, pessoas físicas e também sobre os investimentos. Na manhã desta sexta-feira, o segundo texto da reforma tributária foi entregue pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, ao presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. A ministra-chefe da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, e o ministro da Casa Civil, general Luiz Eduardo Ramos, também estiveram presentes. Este é o segundo texto que trata da reforma tributária, entregue pelo governo ao Congresso Nacional. No ano passado, Guedes apresentou proposta que institui a contribuição sobre bens e serviços à CBS com alíquota de 12%, substituindo a cobrança do PIS e do COFINS. Os textos serão discutidos em comissão mista do Congresso Nacional e já tiveram os relatores designados. A proposta apresentada hoje altera a tributação para empresas, pessoas físicas e investimentos, mudando especialmente as regras para a declaração do imposto de renda. Pelo texto, quem recebe até R$ 2.500 por mês ficará isento de declarar. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, o número de isentos vai praticamente dobrar, beneficiando mais de 30 milhões de pessoas e corrigindo 4 décadas de aumentos de impostos. Nós vamos passar essa faixa de isenção de 1.900 para 2.500.
Então, outros 8 milhões de brasileiros estarão isentos. 16 milhões de brasileiros estarão isentos do imposto de renda. Toda essa economia que nós estamos tendo com a reforma de controle de gastos, nós queremos transmitir à população. 30 milhões de brasileiros assalariados pagarão menos imposto de renda, porque pela primeira vez nós estamos tributando os ganhos e os rendimentos de capital. O ministro da Economia destacou o pioneirismo da proposta e disse que a longo prazo os benefícios serão refletidos em aumentos de empregos e salários. O que nós estamos fazendo é pela primeira vez aumentando os impostos sobre os rendimentos do capital, que são esses impostos sobre dividendos. E com isso nós vamos beneficiar 30 milhões. Os impostos serão reduzidos para 30 milhões de brasileiros assalariados. Vocês estão com mais dinheiro no fim de cada mês, porque esses impostos que vão lá para cima vão permitir a redução dos impostos para as empresas de um lado e de outro lado para os assalariados. Os 30 milhões na declaração de imposto. Está beneficiando 200 milhões de brasileiros quando o país começa a crescer, investe mais, aumenta a produtividade do trabalho e aumentam os salários. E reduzimos os impostos. O presidente da Câmara dos Deputados recebeu a proposta e disse que o texto corrige injustiças e que deve manter o ritmo de crescimento da economia no Brasil. O otimismo de todos os cenários para o Brasil é impressionante. Ministro Guedes, nós não podemos, em hipótese alguma, atrapalhar esta rampa de crescimento do PIB, dos empregos, do otimismo, da vontade de vencer e nos livrarmos das máscaras, para que a gente rapidamente, agora nesse segundo semestre, com o aumento da vacina, possamos dar a alegria ao brasileiro de voltar a conviver socialmente e de ter um Brasil mais justo, onde quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. Os ministros do governo presentes na cerimônia destacaram a importância do texto e da aprovação da reforma tributária antes do fim do ano. Sem dúvida nenhuma, o que é a preocupação de muitos, se isso será votado ainda esse ano. Nós temos aqui não só o compromisso dos presidentes, como também dos colegas todos, o empenho, a determinação para que isso inicie ainda antes do recesso legislativo. É fundamental para iniciar a reforma tributária, dar fôlego e ânimo na retomada econômica. Nós estamos com muita esperança que essa pauta será aprovada e nós vamos poder trabalhar em prol do Brasil. Nós vamos nos empenhar muito, conversar muito, nos dedicarmos para que esse ano nós consigamos sair da pandemia, o que é necessário, mas com um Brasil mais estruturado, mais leve, mais próximo, mais competitivo para toda a população. Então, eu acredito na aprovação de todas as matérias ainda nesse ano, para que a gente deixe para tratar de eleição em 22. Vamos deixar esse assunto bem longe. E o governo de Santa Catarina encaminhou à Assembleia Legislativa, nesta segunda-feira, o projeto de reforma da Previdência dos servidores públicos estaduais. Confira na reportagem. Segundo o governo, a medida tem como objetivo preservar a capacidade de pagamento das aposentadorias atuais e futuras e garantir a continuidade de investimento do Estado para atender a toda a população. Os documentos foram entregues pelo chefe da Casa Civil, Heron Giordani, e pelo presidente do Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina, o IPREV, Marcelo Mendonça, ao presidente da Alesc, deputado Mauro de Nadal. O líder de governo no parlamento, deputado José Milton Schaefer, também participou do ato. Inicialmente é pela economia financeira que o Tesouro vai ter já nos próximos 5 anos, em torno de 4,2 bilhões. E no futuro, em um futuro recente, é o pagamento dos benefícios previdenciários de forma tempestiva. A proposta catarinense segue os mesmos parâmetros da reforma apresentada pelo governo federal e promulgada pelo Congresso em novembro de 2019. O texto inclui adequações na idade mínima para aposentadoria, tempo de contribuição, alíquotas, limite de isenção, cálculos de benefício da aposentadoria e da pensão e regra de transição. São 2 projetos, uma proposta de emenda à Constituição e um projeto de lei complementar. Segundo o presidente do IPREV, essas modificações são necessárias para a saúde financeira do Instituto, que hoje tem um déficit bilionário. A Previdência hoje tem um déficit crônico que vem se asseverando ao longo da última década, principalmente, perfazendo aí 4,8 bilhões de insuficiência financeira, enquanto que o déficit atuarial, ou seja, todos aqueles recursos que deveriam ser suficientes para pagar os benefícios futuros,
Hoje esse déficit é 149 bilhões. Com base em um amplo diagnóstico do cenário atual e de projeções para os próximos anos, o projeto de emenda constitucional e o projeto de lei complementar que foram encaminhados à Alesc prevêem ações para ampliar a base de arrecadação e reduzir o déficit atuarial. Em seus dispositivos, o governo do Estado está adotando todas as medidas possíveis no extremo, maximizando esses dispositivos. Então, o que teria de diferente, até mesmo em relação a alguns outros estados, é a alíquota extraordinária, na qual aqueles que têm paridade e integralidade haveriam de contribuir um pouco mais para garantir essa diferenciação que é o benefício em relação à paridade e integralidade. Outra situação é baixar o limite de isenção hoje que está no teto do RGPS de R$ 6.400 para em torno de um salário mínimo. A estimativa inicial é de que a medida, se aprovada, gere uma economia de 22 bilhões de reais em 20 anos. Já no primeiro ano de implantação, a economia chegaria a 850 milhões. Eu já fiz um convite para, no dia de terça-feira, reunirmos os presidentes das 3 comissões que terão a responsabilidade da análise dessa matéria, Comissão de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e Comissão de Administração Pública, para, em conjunto, elaborarmos, com a presença do líder do governo, um calendário de tramitação desta matéria. Todos nós temos urgência nesta matéria, pelo clamor com que esta matéria chega ao conhecimento da sociedade catarinense. A seguir, quase 70 mil pessoas deixaram de tomar a segunda dose contra a Covid-19 em Santa Catarina. Em Israel, o governo anunciou nesse fim de semana o retorno da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais públicos fechados. Apesar de mais da metade da população estar completamente vacinada, o país tem registrado um aumento no número de contágio pela Covid. O primeiro-ministro Naftali Bennett já havia advertido sobre a possibilidade da retomada das máscaras na última quarta-feira. O uso obrigatório do item havia sido suspenso há pouco mais de uma semana na cidade de Tel Aviv. O aumento começou a ser sentido pelas autoridades de saúde desde a última segunda-feira, mesmo com 55% da população tendo recebido as 2 doses do imunizante. Israel já havia anunciado o adiamento da reabertura do território aos turistas devido a preocupações sobre a possível propagação da variante Delta. A cepa, inicialmente detectada na Índia, proibiu os moradores de Sydney de deixarem a maior cidade da Austrália a não ser por absoluta necessidade. Autoridades temem a propagação da variante para outras regiões. Especialistas e autoridades de saúde alertam que a cepa indiana pode provocar uma nova onda em escala mundial durante o verão do hemisfério norte, caso medidas de prevenção não sejam adotadas. Após o temor de uma terceira onda de contaminações pela Covid-19 entre especialistas e autoridades no último mês, o Brasil tem melhorado os índices e registrado uma situação mais estável e até animadora. De uma semana para outra, o número de capitais brasileiras com mais de 90% de ocupação nos leitos de UTI para a Covid-19 caiu de 11 para 6. O esvaziamento dos hospitais aumentou a confiança dos especialistas. O temor de uma terceira onda de contaminações agora é bem menor. O grande exemplo vem de São Paulo. A maior cidade do país apresentou queda em todos os índices relacionados à doença. Nas 2 primeiras semanas de junho, o número de pacientes nas UTIs da capital paulista caiu de 1.088 para 989. Nas enfermarias, a queda foi ainda mais acentuada, de 892 doentes para 732. A média móvel diária de mortes também diminuiu bastante, de 229 para 60 óbitos.
A gente ainda tem uma ocupação grande de leitos, porque muitos pacientes graves ficam muito tempo internados na UTI, né? Então, tem pacientes que estão há muito tempo entubados, pacientes que estão em ECMO e outras situações, então são internações prolongadas. Então, você ainda tem aquele número de leitos grande ocupados, não porque estão havendo uma demanda excessiva de ocupação, mas porque os pacientes não estão tendo alta rápida, mas realmente houve uma queda que a gente está detectando no número de casos novos, sim. Mas um outro dado ainda deixa em alerta as autoridades. A transmissão do coronavírus ainda segue em ritmo acelerado em São Paulo. A cidade registra uma média de 3.300 casos por dia. E uma das explicações para os números de novos casos se manterem alta, enquanto os óbitos e as internações caem, é a vacinação. Isso porque as estimativas mais otimistas apontam que metade do público-alvo já foi vacinado na capital paulista. Mas, por outro lado, menos de 20% dessas pessoas tomaram as 2 doses. O especialista acredita que a ocorrência de uma terceira onda de contaminações vai depender muito da velocidade da vacinação no país. Ela protege o indivíduo de doença grave e ela também faz com que o indivíduo seja um menor transmissor para terceiros. Então, ela diminui a transmissibilidade desse paciente para terceiros. Então, ela tem esse efeito epidemiológico de acabar diminuindo um pouco a transmissão que o paciente índice vai fazer para terceiros e tende a fazer com que ele tenha uma resposta inflamatória mais moderada, uma doença menos grave. Na avaliação do médico, o momento é de otimismo, mas com moderação. Muita cautela, muito trabalho. E isso é uma coisa que as pessoas têm que valorizar muito, a cautela. Estou vacinado, já tomei minha segunda dose de vacina há 4 semanas, estou ótimo. Tem que manter os cuidados, tanto a proteção facial com a máscara, quanto o uso obsessivo de água e sabão ou do álcool para higiene das mãos. A Organização Mundial da Saúde expressou preocupação com a rápida disseminação da variante Delta do coronavírus. Globalmente, a pandemia está desacelerando, com a Organização Mundial da Saúde relatando o menor número de novos casos em todo o mundo desde fevereiro e a diminuição das mortes atribuídas ao coronavírus. Mas a variante Delta, altamente contagiosa, preocupa a OMS, que falou nesta sexta-feira sobre o momento vivido na pandemia. A Delta é a mais transmissível das variantes identificadas até agora. Foi identificada em pelo menos 85 países e está se espalhando rapidamente entre populações não vacinadas. A vacinação contra o coronavírus não avança igualmente em todo o mundo e a distribuição de doses através do sistema COVAX está comprometida. So the problem is lack of access to vaccines. And that's causing... O problema é a falta de acesso às vacinas, e isso está causando uma pandemia de 2 vias. Aqueles que têm vacinas estão melhorando significativamente e abrindo sua sociedade. Aqueles que não têm vacinas estão enfrentando situações graves de Covid com surtos e mortes. Essa é a realidade agora. COVID situation with serious surges in cases and deaths due to COVID. That's the reality now. A proliferação da variante está elevando o número de contágios por Covid, mesmo em países com altas taxas de imunização. Algumas nações voltaram a impor restrições que já haviam sido suspensas para tentar controlar novos surtos. A variante Delta é tão contagiosa que especialistas dizem que mais de 80% da população precisaria ser imunizada para contê-la, uma meta desafiadora até mesmo para nações com programas de vacinação significativos. E olha só que interessante, aqui em Santa Catarina, quase 70 mil pessoas que tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 não retornaram para tomar a segunda dose. Um levantamento feito pela Secretaria de Saúde de Santa Catarina nesta segunda-feira mostra que 68.011 pessoas que tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 não retornaram no tempo adequado para tomar a segunda dose. Desse total, 47.650 são pessoas vacinadas com a Coronavac e 20.361 pessoas vacinadas com a AstraZeneca. Os dados são do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.
O superintendente de Vigilância em Saúde, Eduardo Macário, reforça que o intervalo recomendado entre a aplicação da dose 1 e 2 da Coronavac é de 28 dias e da AstraZeneca de 12 semanas. E ele lembra que, por mais que a primeira dose da vacina ofereça uma pequena proteção, não é suficiente. Quem não toma as 2 doses da vacina não está protegido e ainda pode ficar com uma falsa sensação de segurança. Completar o esquema vacinal com as 2 doses é essencial, além de manter os cuidados como o uso de máscara, higienização das mãos e distanciamento social. O governo de Santa Catarina reforça o pedido para que a população não se esqueça de retornar para tomar a segunda dose. Na última sexta-feira, o estado iniciou a distribuição de 76.725 doses da vacina AstraZeneca aos municípios catarinenses para aplicação da dose 2 em idosos de 65 a 69 anos e profissionais das forças de segurança e salvamento, grupos que receberam a dose 1 há pelo menos 12 semanas, por volta do dia 10 de abril. A distribuição das doses continuou nesta segunda e terça-feira. O Informe Região vai ficando por aqui. Continue acompanhando a nossa programação e nos acompanhe também nas redes sociais. Nosso Facebook é o facebook.com/TV Primavera e o nosso Instagram, @TV Primavera. Uma boa tarde para você e até amanhã.